pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana, a gente tá aqui pra gravar mais um MD Ensino Cast. Hoje é o episódio 97. Você vê, Muita né? coisa aconteceu desde o episódio 1. Eu lembro que teve um momento que você parou de acreditar, mas aí você voltou a acreditar. Eu lembro. 97. Estamos caminhando a passos largos pro Episódio 100. centésimo episódio. Centésimo episódio. Vai ter festa, Gabriel? Cara, alguma coisa a gente vai fazer. Ainda não consegui pensar ainda não, mas vai acontecer, sabe o que vai acontecer. Provavelmente a gente vai descobrir isso algumas horas antes. Do dia que vai rolar. Eu adoro que aqui a gente acontece muita coisa na emoção. Muito. A gente se emociona bastante. É sempre uma briga aqui interna. Tem que programar. A gente programa, tem plano pra tudo, programa, mas... Pô, cara, os caras querem tirar, cara. Tem uns caras aqui, Ju. Andrei, Melo, Luiz. Os caras querem tirar... O nosso talento. A voz de Deus. Cara, a voz de Deus é aquela voz que vem e fala assim, cara, faz isso. Entende? Uhum. Os caras querem tirar isso, eles O não feeling, entendem, né? Eles não entendem, cara. Não sei se é porque eles não acreditam, sei lá, acho que acreditam. O Melo é super religioso, o Andrei também. É. Mas é claro, tem que ter programação. Então a gente tá caminhando aí pro nosso episódio 100 do podcast e vamos continuar aí esse ano com muito mais, né? Esse ano... A gente nem falou o tema do podcast aqui, mas esse ano, se você tá escutando isso pelo Spotify, te recomendo você ir lá pro YouTube também. Não pra você poder acompanhar os podcasts no YouTube, porque no Spotify é uma ótima ferramenta pra isso. Mas porque esse ano a gente tá com o projeto YouTube Nervoso, né? YouTube Nervoso. Vão ser vídeos todos os dias. E é muito conteúdo. 2 dias da semana, de segunda a sexta. É muito... Quase sua faculdade inteira, mais sua residência vai estar toda lá. E assim, são programas. É igual a Globo tem. Globo não é um bom exemplo, né? Mas enfim, a Globo tem lá a novela, tem o jornal, tem não sei o quê. O canal da MD Ensino no YouTube vai ser um canal de fato. Então, programa de segunda-feira é um... Eu não vou contar ainda. Posso contar? Conta, né? Ó, a gente vai ter o programa podcast na segunda-feira. O programa Artigo Comentado, agora com a Ju também. Sempre foi comigo só, mas agora também a Ju vai entrar na jogada. Na terça-feira. Na quarta-feira, o programa MD Fora da Caixa, que a gente vai falar sobre mercado, empreendedorismo, finança, marketing, tudo focado na medicina. Assim, a gente vai abrir a cabeça, não é pra... Tem coisas de medicina técnica, mas é uma coisa mais aberta. Vai ter o Como Eu Faço, que é um programa que a gente testou ano passado. Deu muito certo. Que deu muito certo. A galera curtiu muito. Muito episódios mais curtos de como a gente faz. Ju e eu tomamos decisões e fazemos o nosso à beira do leito todo dia. Então, muito forte esse programa. E na sexta-feira, a gente tá melhorando esse nome ainda, mas por enquanto é o Inside MD, que é... Na verdade, a gente pega todos os temas dos nossos cursos. Pra quem não sabe ainda, nós temos aí 14 cursos online, fora as nossas mentorias, fora nossos programas de imersão. E a gente vai pegar os temas desses cursos e trazer uma roupagem aqui pro YouTube. Então, é uma formação no nosso YouTube. Se você tá escutando aqui, então eu te peço já para seguir esse canal, compartilhar também esse canal. Porque é isso aí, é o YouTube Nervoso, o programa YouTube Nervoso. O Luiz já tá até... Nervoso, porque ele vai ter que editar isso tudo. Vou gravar e editar. E cada dia a gente chega com uma ideia nova aqui de edição e tal, então... Tá fazendo hora extra? Ele que lute, ele que lute. Então vamos lá, né? Vamos pro tema de hoje? Vamos. Hoje a gente tá com o nosso... Mais um curso novo, que é o Plantonista MD. Legal. E esse foi um dos temas que foi solicitado pela Bia. Ótimo. A Bia é uma mentorada nossa maravilhosa. A Bia... comeu o curso aí, a gente lançou, ela viu... Foi. Um a dia, Bia é muito massa, cara. Ela engoliu o curso. É muito massa. Gostou muito, né? E adorou o curso, né? Foi muito, muito sincero, muito legal a fala dela. E ela solicitou uma aula sobre balanço hídrico, que vai entrar também no curso do Plantonista MD, mas a gente optou por fazer também um podcast sobre análise de balanço hídrico. Porque a gente, estudando, a gente viu que não existe... Não existe um Exato. artigo que fala sobre especificamente balanço hídrico. Legal. Existem vários artigos sobre fluido, né? O Gabriel dá um curso, a gente também tem um curso de fluido. A gente tem todo o entendimento da ressuscitação, expansão volêmica, enfim. Mas você fazer uma análise crítica de um balanço hídrico na hora que você pega ele ali no seu paciente, isso não existe. Não existe, é verdade. E a gente vê isso na beira do leito, né? E é legal só aproveitar aqui para explicar que, assim, para quem ainda não conhece nossa metodologia de curso MD, principalmente os cursos online,
a gente tem uma comunidade, né? O MD Plus, um grupo só dos alunos, que a gente tira dúvida, discute caso, leva conteúdo, e eles pedem as aulas. Então, assim, a gente faz aulas on demand, graças aos alunos, e isso demonstra a profundidade que a gente quer trazer no ensino médico, né? Então, isso aqui é uma prova disso. O balanço hídrico foi uma solicitação, a gente acha que ele encaixa muito bem dentro do plantonista MD, veio de uma solicitação de uma aluna do plantonista MD, e a gente trouxe aqui. Pra quem não conhece, vai deixar o link aqui embaixo do plantonista MD? Podemos deixar. Podemos deixar o link Legal. da nossa página também, tem Legal. todos os cursos lá. Legal. Enfim. O plantonista MD é um curso de soft skills, né, Ju? A gente fala muito sobre coisas que a gente vê que é necessário, mas a gente só vê na hora que a gente tá lá no meio do fogo cruzado, né? Que não tem lugar nenhum, né? Em faculdade, exatamente. Porque quando você tá no internato, internato, querendo ou não, quem tá ali é o staff, é ele quem comanda tudo. Você, como interno, não assume tanta responsabilidade, então às vezes você nem vê que existem essas dores, né? Mas quando você tá na hora do plantão mesmo, que chega a equipe de enfermagem, a gente cobrando uma coisa, aquela confusão, um monte de paciente, 10 pacientes graves, às vezes mais, você sem saber o que fazer, isso é muito angustiante. Quando a gente se vê nessa situação e se vê perdido, isso causa estresse, você chega em casa extremamente cansado, você tem uma sensação de que você não deu conta daquilo que você se propôs a fazer, e isso tudo é muito angustiante. E a gente trouxe isso tudo, roupou isso tudo dentro de cursos. É um curso totalmente autoral, né? Nosso, tem aula sua, aula minha, a maior da parte das aulas são suas, né? Mas quem quiser, então, ter contato, entender, aprender sobre essas habilidades, soft skills, que não é essas soft skills que o pessoal fica falando, não, tá? Essas groselhas, não. É soft skill de plantonista mesmo, lá, liderança de plantão, como prescrever, passar plantão, balanço hídrico e um monte de outras aulas lá. Vai deixar o link aqui, o Luizão vai deixar o link. Bora lá, então, vamos primeiro definir o que é um balanço hídrico, como que isso aparece na UTI, o que entra, o que não entra, o que a enfermagem anota, o que eu tenho que avaliar, o que é um balanço hídrico? Tá. Ju, balanço hídrico é de uma maneira muito eu diria que é uma coisa muito matemática. Não tem muito segredo isso aqui. É o que é infundido, o que é ofertado via enteral e parenteral ao paciente versus o que é eliminado. E aí o eliminado pode ser por via enteral, por via urinária, por via de sondas e drenos, e também, obviamente, a gente tem que sempre ponderar aí, que hoje eu vejo que a galera não pondera muito, e eu até entendo, eu também não acho que é uma coisa que faz tanta diferença, mas na minha época de formação, assim, de começo de plantonista, a gente colocava isso no balanço hídrico, que são as perdas insensíveis. Tá? Então, o balanço hídrico é basicamente essa conta, do que entrou versus o que saiu. E é matemático, né? Mais isso, menos isso e um valor final. Exato. E aí, agora, interpretar, entender um pouquinho os impactos, usar esse balanço hídrico a nosso favor, é isso... Achei uma coisa que a gente vai discutir aqui. Isso. E aí, assim, muito mais importante do que aquele valor ali no final do balanço é você interpretar exatamente o que tá entrando. O que você vai fazer com isso? E o que tá saindo. Talvez, assim, você interpretar o quanto que ele urinou seja mais importante do que você analisar fixamente aquele valor final de balanço hídrico. Inclusive nas últimas horas. Se o paciente... O balanço hídrico é de 24 horas. Legal. Então tem as 12 horas diurnas e as 12 horas noturnas, né? Então, há às vezes diferença das 12 horas diurnas das 12 horas noturnas. E aí você interpretar também. Qual que foi a diferença de tratamento que esse paciente urinou menos nas últimas 12 horas? Será que foi a dose de dobuta que a gente diminuiu? Eu acho que a galera faz muito negócio de fechar o balanço, passar o plantão com balanço. E, na verdade, o balanço, ele é totalmente hora a hora. Ele é feito para ser, não necessariamente hora a hora, você pode ter um balanço de 6 horas, de 4 horas, mas o ideal é que você interprete isso ao longo das 24 horas. E vá analisando em tempo real. Não espere fechar as 24 horas para poder tomar conduta ou medida. Então, essa aqui é o primeiro grande insight, acho que, desse podcast, você tá num plantão, você tem uma obrigação vertical com o seu cuidado. Não é ao final. Você tem que fazer esse cuidado ao longo do seu plantão. Parece óbvio, mas não é bem isso que muitas vezes acontece. Então, dentro desse óbvio, você pega
o balanço às 10 horas da manhã, eu preciso olhar quanto que ele teve de urina, quanto que ele teve de entrada, quanto ele acumulou. Pode ser que daqui o balanço às 16 o paciente tá mais hipóxico porque ele tá acumulando e você vai deixar para ver isso só no final. Isso não é o correto. Então, o primeiro grande insight é acompanhe o balanço hídrico em tempo real. Claro que principalmente naqueles pacientes que tiverem mais sensíveis a isso, mais sensíveis a um acúmulo de balanço ou até uma hipovolemia, né, uma perda muito grave. Não, talvez você não vai fazer isso para todos, necessariamente para todos, mas esses pacientes mais sensíveis a essa variação de balanço, essa variação volêmica, você tem que medir isso, tem que estar junto com a enfermagem lá olhando o balanço, acumulando, vendo essa conta aí. E quais são as principais formas de fluidos que entram no paciente? Ju, isso é uma coisa muito interessante. Por quê? A gente fala muito de balanço, a gente fala muito... Vamos lá, olha só. Quando a gente fala de fluido, e eu gosto da ideia do balanço, discutir o balanço aqui, porque quando a gente fala de fluido, a gente muitas vezes vem na nossa cabeça aquele soro, físio, ringer, aquele paciente com choque, aquela quantidade de volume que você fez no início. Isso tem vários trabalhos que mostram que é a menor parcela da quantidade de fluido que você vai infundir para o seu paciente. 6,3%. É 6,3%. É isso aí. Que é a menor parcela que você vai infundir ao longo do período que o seu paciente vai estar ali internado. Então essa preocupação tão grande, eu sempre falo numa aula que eu dou sobre isso de fluido lá no curso de choque, que quando a gente fica tão preocupado em fluido responsividade, fluido tolerância, precisa ou não de fluido, faz eco, ultrassom de veia cava, passa o Swan Ganz para avaliar e tal. E depois a gente abandona o fluido, larga para lá, e os outros 93% que vai entrar de soro, que vai entrar de algum tipo de fluido, de entrada, na verdade, para o paciente, vai acontecer ao longo da internação dele com vários outros componentes que não aquele soro de choque. Então, dentro disso, o que a gente considera que entra de entrada, que tem de entrada, são as dietas, principalmente aí via dieta por sonda, mas a dieta oral também a gente contabiliza, principalmente os líquidos da dieta oral, geralmente o sólido a gente não contabiliza. Dieta, soros de manutenção, que eu, particularmente, você sabe, abomino esse soro de manutenção. O que quer dizer com soro de manutenção? Soro com eletrólito que não tá baixo, soro com glicose, soro glicosado, soro fisiológico de 8 em 8, isso é uma porcaria, não serve pra nada. O que eles chamam até de fluido creep, que é o que você faz com medicação, né? Então são os diluentes de medicação e tudo mais, hemoderivados. Então, basicamente, são esses os componentes de entrada do balanço hídrico. E a gente pode discutir cada um desses aqui. E o interessante desse creep aí, já começando por ele, então, é que ele ocupa uma grande quantidade, se eu não me engano, acho que é 32% do balanço, que é um valor expressivo e que a gente, às vezes, deixa pra lá. Total. A gente não concentra soluções, a gente não concentra os antibióticos. Não troca pra via oral. Não troca pra via oral. E a gente meio que dá uma deixada de lado nisso, muito. Sendo que é uma forma importante desse balanço ficar positivo, né? Muito. Eu, no nosso curso de imersão, que é um curso presencial aqui, e eu dou aula de choque, aqui no curso agora a gente mudou um pouquinho, né, Gil? Mas na aula de choque, de fluido, eu sempre faço uma provocação para os alunos que é quem for pro próximo plantão e retirar ou diminuir um fluido creep desse, eu dou uma liberação de um curso plantonista, alguma coisa assim, porque o objetivo é mostrar que eles olhem para a prescrição. Você sai daqui, então você está estudando esse podcast, quando você for para o seu próximo plantão, olha a prescrição e vê o tanto de diluente, de coisa que você está fazendo, que, poxa, ou você pode trocar para via oral, ou você pode concentrar, conversa com a sua farmácia. Tem um artigo que eu gosto muito, né? Não tem muito tempo não, tem pouquíssimo tempo, inclusive eu já compartilhei ali algumas coisas, se alguém quiser que compartilhe, manda nos comentários, que é um stewardship de fluido. É um artigo escrito por farmacêuticos. Legal. É muito legal. E ele mostra, e ele fala isso assim, quando você vai analisar, aí ele coloca o que você pode tirar e o que você pode concentrar. E essa é uma das etapas, ele divide em 4 etapas, eu vou lembrar, tem um mnemônicozinho, não vou lembrar qual que é, mas
que uma das formas de você fazer esse tipo de fluido, né, retirada de fluido, redução de fluido, é você olhar para a pressão todo dia e ver qual que você pode trocar para via oral e qual que você pode concentrar mais e fazer isso de forma deliberada, assim. Porque muitas vezes o diluente farmacêutico, a pessoa que está diluindo, né, a formulação da medicação, Ju, ela vem numa diluição que ele tem que botar para 500 ou 250, porque ele precisa considerar o vaso, a veia, quando vai entrar. Então ele acaba jogando um pouco mais para cima a diluição. Então é possível concentrar mais as medicações, claro, que é observando esses componentes do paciente e tudo mais. Então, não fique com a máxima de que assim, não, se já está diluído em 500 é o mínimo que pode. Na maioria das vezes pode diluir muito mais, às vezes deixar totalmente concentrada a droga. E sem falar também que a própria equipe, muitas vezes de enfermagem, prefere que dilua e tudo mais, para uma facilidade, mas no fim das contas o paciente fica mal com isso. E lembrando do nosso objetivo aqui, que a gente está falando muito aqui sobre diminuir infusões, né? Que a gente já tem estudos que já mostraram que paciente com balanço hídrico acumulado positivo, isso aumenta a mortalidade. Né? Vários, tem vídeo no canal aqui nosso. Aí tem meta-análise falando de que aumenta a mortalidade, tem meta-análise falando que não aumenta a mortalidade, mas que piora desfecho de UTI. Mas assim, de uma maneira geral, eu particularmente sou muito da linha dos artigos que demonstram isso, porque não tem tem umas meta-análises, mas não tem uma grande coisa que faz, pronto, é isso, morre mais, mas que, sem sombra de dúvida, que balanço hídrico acumulado, o desfecho é pior. E o doido disso, eu sempre gosto de falar isso, que esses artigos, geralmente, eles falam assim, liberal versus conservador. E o liberal, quando você vai olhar o grupo liberal, Ju, é muito baixo. Os caras acumularam 5 litros em 8 dias. Eu bato uma aposta, quem tá assistindo aqui já trabalha, faz plantão, se tiver plantão em UTI ainda, vai lá ver qual é o balanço hídrico acumulado dos últimos 5 dias do seu paciente grave, aquele paciente mais grave. É muito maior do que isso. Então, assim, o nosso liberal aqui, o liberal deles lá não considera soro de 8 em 8, de 6 em 6, diluição, tudo. Lá eles fazem bomba de seringa, né? Bomba de seringa. Então a concentração é muito menor. Enfim, então eu acho que um trabalho desse feito no Brasil, a mortalidade certamente seria maior. E é interessante que depois disso, depois que passa esse momento, a gente vê lá o paciente igual o balão, aí tem que correr atrás de furosemida, diálise para fazer manejo volêmico, sendo que lá atrás a gente poderia... Isso a gente não quer dizer que esse paciente não tem que ser expandido na hora que deve. Perfeito. Então você entender também em qual fase que ele se encontra faz diferença. Total. Então, se você tá no paciente acabou de chegar com choque séptico, você não vai fazer furosemida porque esse balanço hídrico, você vai fazer volume. Sim. Então você também tem que entender o processo. No final, acaba que esse paciente acaba ficando às vezes um pouco mais positivo, a gente tem que fazer uma dose de furosemida, mas a nossa entendimento tem que ser de cada processo, né? A gente tem... Eu acho muito difícil, Ju, eu sempre achei muito difícil, na experiência aí, você ter um paciente que ele não vai acumular balanço hídrico. Dentro de uma UTI, eu acho isso quase impossível. Porque esse cara vai receber muita droga, ele vai ter recebido soro em algum momento com de choque, tem antibiótico, eu acho muito difícil. Mas isso não significa dizer que a gente não tem que ter uma atenção focal nisso, para por mais que eu não consiga acumular, eu acumule o mínimo possível. E principalmente que se eu acumular, que isso seja porque não tinha outro jeito. Uhum. Não pode ser porque a gente não viu. Uhum. E é muito fácil não ver. Isso passa muito batido. A gente faz todo dia e com frequência a gente, passou... Hoje, por exemplo, talvez a gente não tenha discutido lá concentrar todas as medicações que deveriam ter sido concentradas. Então, é claro que na nossa unidade a gente já tem isso, então a própria farmácia concentra mais, tudo mais, mas UPAs afora, UTIs afora, emergências afora, se você não tiver um olhar para isso, vai passar e você vai estar fazendo mal para o seu doente. Não adianta você ficar preocupado com um monte de coisa e você vai estar fazendo mal. É úlcera, que é a úlcera de pressão, ventilação, hipoxemia, tempo de internação, delírio, gastroparesia, enfim, é muito problema. A gente fica muito focado em balanço acumular no pulmão, mas tem muitos outros problemas. Muito edema, hipertensão abdominal. Exato.
Enfim. O paciente para de deambular porque tá cheio as pernas inchadas. E as famílias chamando pra ver o braço inchado? Exato. Nossa, O paciente fala, não consigo fechar minha mão, a mão tá igual um pãozinho. É triste, é triste. E assim, e falando um pouquinho sobre as formas, então, de você retirar fluido, né? A gente tem a furosemida e a gente tem a diálise, né? Acredito. Sim, basicamente são as duas, as né? duas opções. O que você acha sobre quando você coloca uma contra a outra? Eu gosto da polêmica. Ô, Ju, eu já falei isso num podcast, quem quiser assistir lá no podcast da furosemida, que inclusive é um dos podcasts mais assistidos nossos. Vale muito a pena, que furosemida pra mim é sintomático, né? A gente tá falando de um paciente que acumulou um balanço hídrico, porque a gente não foi capaz, por impossibilidade do paciente ou por, entre aspas, uma prática nossa, de equilibrar esse balanço ao longo da jornada dele. Seja porque a gente fez muito soro no início, seja porque a gente fez fluido creep demais, seja porque a gente deixou soro de horário. A gente não foi capaz, ele acumulou muito balanço, chega um determinado momento que você tem que começar a tratar esses sintomas. E a furosemida é uma ótima droga para tratar esses sintomas. Só tem que tomar cuidado, porque muitas vezes esse paciente também teve esse balanço acumulado, também perdeu muito para o terceiro espaço, porque ele tem uma endotelite, porque ele está hipoalbuminêmico. E tudo isso vai fazer que muitas vezes a furosemida tire o líquido do vaso, sem tirar do terceiro espaço. E aí, quando isso acontece, você corre o risco de ter algumas consequências de uma hipovolemia vascular, né? Como eu gosto de dizer. E aí você pode ter problemas de perfusão, débito cardíaco, hipotensão, até mesmo lesão renal por conta disso. Então, a gente fala mais no podcast da furosemida, mas sem sombra de dúvidas que a furosemida como sintomático nesse contexto, eu gosto de chamar de sintomático, ela é ótima, é muito melhor do que dialisar, por exemplo. Mas claro, se você não tem débito urinário, você vai ter que dialisar. Mas a desressuscitação, ela hoje é indicada. Também não se sabe ainda se ela melhora ou não, muda ou não a mortalidade. Mas ela é indicada, principalmente nesse contexto em que o balanço foi ficando acumulado demais. A gente precisa... O que você sempre fala também na UTI, né? Muito mais que o balanço de ontem para hoje, é o balanço acumulado muito positivo. Exato, Ju. Eu acho que a gente não... Igual você falou no começo, o balanço daquele dia, ele serve para quem... Você olhou para trás do balanço daquele dia, você tá perdendo. Tá errado. Você vai olhar para trás, é no balanço de vários dias. O balanço que é das últimas 24 horas, você tem que olhar ao vivo. Hoje gravando um vídeo, eu inventei eu sempre falo do médico do banquinho, né? Eu falei que você tem que ser médico point of care. Você tem que estar do lado do doente o tempo inteiro, sabe? E tem muito médico que fica no monitor, sentado no computador, na sala, no quarto. Então, cara, você tem que ser médico do banquinho, médico point of care. E o balanço hídrico, ele é uma ferramenta point of care. Você tem que estar lá do lado, lá, olhando para ele. Se você está olhando o que passou, você já perdeu. Aí é melhor você olhar todo acumulado. Entende? Então, para mim, o balanço ele tem que ser acumulado, porque é ele que vai te ajudar a determinar a conduta. Porque no fim das contas é ele que está na literatura, não é o balanço do dia, 24 horas, acumulado ou não. E existe alguma meta, assim, do tipo, acumulou 8.000, eu tenho que tirar 8.000, ou você vai pelo paciente, você vai... Graças a Deus, se o paciente vai melhorando, o próprio corpo dele, o criador aí, faz com que ele urine tudo que a gente botou pra ele, né? Ou pelo menos uma parte. Ju, acho que o grande objetivo sempre é entender o paciente, saber a fase que esse paciente tá, como você bem disse, e se ele tiver numa fase que te permite ser agressivo na desressuscitação, pra mim você tem que tirar tudo. Se você botou 8 litros, tem que tirar 8 litros, no mínimo. Então, porque no fim das contas você quer um balanço equilibrado. Claro, você vai dar uma margem de erro aqui, você vai dar uma margem de variação, você vai ter... Impossível você ficar com 0 de balanço. E também não é muito bom você ficar, dependendo do momento da fase que ele tá, muito negativo. Agora, se ele tiver numa fase que já te permite isso, é buscar o equilíbrio. Você entrou 8 litros, e se você acumulou 8 litros, esses 8 litros devem sair em algum momento. Legal. Eu queria trazer, só lembrei aqui da discussão que lá em Bruxelas, numa visita lá, o chefe lá chegou a falar que pra eles a diálise contínua... Foi aquele contínua... chefe que você... Não, isso foi em Bruxelas. Você homenageou, não, né? O Gabriel é muito ciumento, né? Não, eu não sou ciumento, mas... Eu vou falar aqui e vocês botam no comentário quem tá certo, se é a Ju ou sou eu.
A Ju, a gente convive há 6 anos. Eu nunca tive um obrigado, assim, no Instagram dela, sabe? Ela conviveu com um cara 1 mês lá em Birmingham. E fez um textão pro cara, agradecendo, elogiando. Inclusive, quem sabe ele não vem aqui no podcast? Aí eu perdi meu lugar de vez, né? Vou chamar eles. Acabou. Eles mas vai lá. estão querendo vir aí. Então, mandaram e-mail querendo acompanhar a gente. É. Querem aprender medicina. É. Desculpa o pessoal de Birmingham. Medicina brasileira de verdade. Mas é mesmo. Se você quiser aprender medicina brasileira, já tem mentoria que pra eles é uma forma de aprender a como economizar. Faz sentido. Mas é. E até um ponto importante, tá voltando ao balanço hídrico, que, putz, se a gente tem, olha só que doido, faz a conta. Se a gente tem um monte de fluido que foi completamente desnecessário, se você acumulou 8 litros de fluido, significa dizer que você jogou 8 litros de soro fora. Se você faz isso para 10 pacientes, claro que eu tô aqui exagerando um pouco na conta, são 80 litros de soro que você jogou fora. E 80 litros de soro tem um alto custo. Imagina isso a nível Brasil, quantos milhões de reais é desperdiçado na saúde hoje porque a gente está usando soro que não deveria estar usando. E depois ainda paga para tirar também. Paga para tirar, exato. Nem tô contando isso, paga para tirar. E aí, mas eu não tenho ultrassom na minha unidade. Talvez você está trocando seu ultrassom por soro que não devia. Entende? Se a gente médico, nós médicos não assumimos esse posicionamento, não adianta eu brigar, minha unidade não tem recurso, você está gastando recurso da forma errada. Não tô, obviamente, aqui excluindo todo o problema de sistemático que tem, má gestão, tem um monte de outras coisas. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. Não adianta você reclamar que não tem um ultrassom, que seja, só para manter uma coisa, e você está fazendo um medicamento que não precisa. Soro que não precisa. E depois tem que tratar o que você fez, entre aspas, de errado. Ou seja, você está gastando dinheiro do seu ultrassom em água que você não precisaria estar gastando. Então, xixi caro. Xixi caro. Que xixi caro? Eu gostei disso. Que xixi caro. Entende? Então, assim, balanço hídrico é muito importante. Olha a importância dessa aula, desse podcast, porque, além de tudo, para o doente, você ainda está prejudicando o sistema e o seu sistema. E aí você vai reclamar da saúde porque não tem o exame de laboratório, a gasometria demora para fazer, porque é o laboratório da cidade vizinha, mas você não está fazendo a sua parte, economizando. E aí agora você economizando, chega lá para conversar com o seu gestor, mostra aqui, ó, quanto de soro você diminuiu, quanto você gastou, e tenta reverter isso em outro recurso. Então o balanço hídrico é muito importante nisso. Mas onde eu ia chegar, eu ia falar que lá em Bruxelas, eles têm tanta facilidade da diálise contínua que para eles, para fazer manejo volêmico na ressuscitação, talvez é mais fácil para eles botar numa diálise contínua, que você consegue ter um manejo muito fino de quanto você vai tirar, do que fazer uma dose de furosemida que você não sabe quanto e como que esse paciente vai responder. Não, muito legal esse ponto de vista que você trouxe, né? A gente não tem isso. E até a gente aqui, por exemplo, na nossa unidade tem diálise contínua, mas a gente não tem essa liberdade financeira de usar para isso. Você vai usar para o paciente que na literatura é a maior evidência, que o paciente que está chocado, né? Mas isso que você trouxe, Ju, é muito massa. Porque isso para mim é uma vertente, a gente está ampliando aqui um pouquinho a conversa, mas isso é uma vertente nova, sabe? De você usar ferramentas não com foco finalístico daquilo que ela é proposta. Por exemplo, eu não vou usar a diálise contínua para fazer diálise do paciente com choque porque ele estabiliza menos. Não, eu vou fazer diálise contínua para retirar volume de uma maneira muito mais fisiológica do que furosemida, por exemplo, que mesmo que eu tenha um custo alto, e é claro, aqui no caso da diálise contínua, o custo alto para eles lá não é tão alto, e para a gente que talvez esse custo seja até acima do que é o limite nosso tolerável, mas isso vai fazer com que o paciente saia mais rápido da UTI, que eu gaste menos com furosemidas e afins, que eu faça de uma maneira muito mais equilibrada e controlada para o doente. Isso vai gerar para ele mais qualidade de tratamento, qualidade de vida e qualidade de internação. Então, a gente está usando a máquina para reduzir mortalidade de maneira completamente indireta. Por exemplo, um outro exemplo disso, que é massa, porque quando eu fui apresentado a isso, a gente tem isso em Santa Rita, eu levantei isso para os speakers que estavam falando, e hoje não usa, ainda a gente não faz isso, e agora, recentemente, eu vi um trabalho dos caras falando para fazer sobre isso, que é usar a membrana de troca de CO2 para estubar o doente logo. Entende? Você coloca, não porque o paciente tem uma retenção de CO2 absurda, mas porque
você coloca, ela ajuda você a trocar o CO2, ajuda esse diafragma a ficar menos cansado, porque você não tem que ficar trocando o CO2, e você estupa o paciente com 2 dias. Outro exemplo disso, que é claro, a gente não usa para isso, que aí é muito invasivo, que é a membrana de troca, você usa um catéter de hemodiálise, mas a própria ECMO, você coloca a ECMO e estupa o doente logo, sabe? Porque você quer, claro, você quer poupar o pulmão, mas, putz, você estubar o doente, você está poupando o pulmão de vile, poupando o paciente de um monte de outras coisas, entende? Então, esse raciocínio, para mim, ele tem muita lógica hoje. A gente cada vez mais usar ferramentas em prol não de uma decisão, um ponto específico, vou usar o ultrassom para o paciente com choque. Não, você vai usar o ultrassom diariamente para decidir se você passa a sonda vesical de alívio, se você troca o acesso ou não, se você precisa fazer uma furosemida a mais ou não, se o balanço está equilibrado, olhando para o Vexus, que seja, ou até mesmo, principalmente, olhando para o pulmão. Então, a gente tem que ampliar. Eu falo muito isso, né, Ju? A gente tem que parar de fazer medicina em prol só de uma mortalidade. O cuidado, ele precisa ser potencializado com tudo que a gente está pensando, com todas as ferramentas e tratamentos. Enfim, foi um looping aqui do que você trouxe, mas eu achei muito interessante essa ideia. Acho que fugiu bastante do assunto, mas eu acho que faz total sentido aqui no nosso podcast, porque realmente o podcast é pra gente conversar, não é uma aula, apesar de ser uma aula. Não é uma aula padrão. Eu diria que o podcast é quase que um round. É. Bem, pelo menos os meus rounds é mais ou menos assim. A gente pode filosofar sobre a verdade, se existe a verdade ou não. Não, vamos começar sobre esse assunto não, porque tem que fazer minha unha. Tá precisando mesmo. Dá um close aqui, Luizão. Tá precisando mesmo, sabe isso. Pessoal, muito obrigado. Já acabou mesmo? Vai fazer a unha mesmo? Uai. Tá bom, então, tá bom. Você gosta de... Não, eu quero falar um negócio que você não tocou. Então fala. Sobre balanço hídrico. Cara, a gente falou muito de balanço positivo, né? Desse balanço e tal, mas tem uma coisa que a gente precisa olhar. E tem que tomar cuidado. Porque quando a gente fala de balanço acumulado, a gente tá considerando a dieta. E tem que considerar. Entrando pra uma dieta integral, por exemplo, a gente vai ter ali 70% daquilo é água. Mas quando entra pelo trato gastrointestinal, também existe uma absorção muito mais inteligente. Porque veja que lógica legal. E isso serve para fazer água ao invés de fazer soro também. Putz, o seu intestino, ele tem toda uma arquitetura para absorver a água que você precisa. A água que você não precisa, você vai eliminar ela nas fezes, você vai, enfim. Claro que você absorve e também elimina pelo rim depois. Mas quando você faz direto na veia, você não tem esse filtro. Tudo que está sendo feito está entrando, que vai sair para o terceiro espaço. Obviamente pode sair pelo rim? Pode. Deve, inclusive, mas às vezes a gente passa, e aí dependendo do paciente grave, isso passa muito a capacidade do rim de eliminar, principalmente porque a gente faz soluções com sódio e tudo mais. Então, quando a gente olha para a dieta, ela tem que entrar no balanço hídrico, mas é importante ponderar. Primeiro é 70% daquilo ali que é líquido propriamente e pode correr o risco de acumular. E ainda você tem que considerar que aquilo tudo foi absorvido. Então, dependendo... Quando eu olho para esse balanço acumulado, quanto de furosemida, aquilo 8 litros que a gente falou, eu gosto muito de ponderar a dieta e talvez às vezes até excluir. Primeiro eu sempre faço a conta dos 70% e também às vezes, dependendo do contexto, eu excluo um pouco essa dieta para entender o que eu tô fazendo que é deletério de fato. Porque a dieta eu não vou virar agora e falar assim, diminui a dieta. Entende? Mas eu tenho que olhar e falar, cara, diminui o soro aqui. Mas Gabriel, o balanço ficou acumulado em 3 litros, mas 2 litros foi só de dieta. Opa, tudo bem, eu não vou tirar, eu continuo acumulando 3 litros, mas eu já sei que desses 3 litros, entrar no 2 dieta, enteral, por exemplo, esses 2 não são 2, é 70% disso, que dá 1.400, então esse balanço que acumulou em 3 já é acumulado em 2 e pouco, e, putz, será que eu tenho que fazer um diurético para poder tirar esses 3? Vamos olhar lá a prescrição que tem de mais. Não tem, vamos tirar isso aqui e a gente vai fazer um pouco de diurético, talvez, eventualmente, para poder equilibrar esse balanço. Mas é importante fazer essa ponderação da dieta, para não sair somando a dieta de qualquer maneira e daqui a pouco está fazendo um monte de diurético, mas boa parte do que está acumulando, entre aspas, é dieta. E aí você não tem... essa conta não é tão direta, você precisa ponderar. E se a gente pensar, por exemplo, você vai lá, faz exercício físico intenso, você... Gabriel, ele pra quem não sabe, ele tem uma certeza muito grande de que ele é jogador de futebol. Não sei se ele teve
Na infância, alguém que falou pra ele, enfim, aí ele tem isso na cabeça. Aí ele vai lá pro futebol dele, faz rabdomiólise. Direto. E aí ele perde muito líquido e tal, e ele chega em casa e ele bebe 1 litro d'água. Isso. Só que você bebe 1 litro d'água, você não vai urinar 1 litro de xixi. Você vai ficar com um balanço teoricamente positivo. Perfeito. Mas isso não significa que você está com balanço positivo. Exato. Tiveram as perdas insensíveis ali. Só uma parênteses aqui, né? Não posso deixar de falar. Pra quem não me conhece e quiser acompanhar minha carreira futebolística, Gabriel Rangel 3. Muitas vezes eu posto vídeo lá dos meus gols. Eu sou uma pessoa extremamente talentosa no futebol. Por algumas questões aí relacionadas enfim, dificuldades no passado, na minha infância. Eu acabei infância e juventude, principalmente na juventude, eu acabei não sendo um atleta profissional de futebol. Mas eu tenho talento pra isso. Ele vive esse universo paralelo, a gente já desistiu já de negar, porque vai que é... Fecha parênteses. Mas aí eu vou fazer uma provocação pra você, então. Que é uma provocação que eu faço pra galera direto. Você sabe qual a provocação eu vou fazer pra você. Porque como eu acho que eu tenho talento... tenho certeza que eu tenho talento futebolístico acima da média. A Ju acredita que tem talento de corredor acima da média. E ela corre. Quem faz abdomiólise é ela, porque eu não corro. Quem corre é a bola. Aí eu sou talentoso, então eu não faço abdomiólise. Mas a Ju faz abdomiólise nas corridas dela. E aí eu sempre falo assim, cara, se soro na veia fosse bom, quando você chega da sua corrida, ao invés de você tomar seu Gatorade de um copo d'água, você deveria pegar uma veia e botar soro. Então não existe soro para hidratar ninguém. Existe soro para fazer aumento do débito cardíaco, existe soro para diluir droga, existe soro para aquele paciente que não tem acesso a uma via enteral de água, de hidratação, você vai avaliar se ele precisa, se ele precisar, você vai fazer volume para ele, porque é um soro de hidratação, ok, mas é um soro de hidratação pontual, porque você não chega em casa e fica tomando 500 ml de soro na veia a cada 6 horas, você toma quando você precisa. Então, pondere muito isso. Da próxima vez que você for fazer um soro lá, que vai ser soro de 8 em 8 horas, pensa se quando você chegar em casa, você gostaria de botar um soro na sua veia e ficar tomando de 8 em 8 horas. Não é o melhor a via. Então, cara, primeira coisa, se pergunte, tem via enteral? Se tiver via enteral, faça na via enteral. Segunda coisa, não tem via enteral? Putz, vai avaliar se ele precisa daquela hidratação. Se ele não precisar, cara, não faça. Pergunta se o paciente tem sede também. Pergunta se o paciente tem sede, é sensacional. Nossa, se você tiver essa possibilidade, cara, mesmo que ele não tenha via enteral, pergunta se tá com sede. Ah, não tô. E veja bem, mesmo se ele falar que tá com sede, tem que olhar se ele não tá com tubo secando a boca e tudo mais. A boca toda ressecada. Exato. Mas é muito importante e principalmente, galera, usem... igual aquela coisa, sempre quando eu falo isso, eu lembro do negócio do filtro solar. Use filtro solar. Use a via enteral para hidratar o seu paciente. Se você tiver disponível, é a via de hidratação que você tem que usar. Top. Perfeito? Foi? Foi, achei ótimo. Gabriel, muito obrigada. De nada, obrigado você pelo convite. Honra. É sempre uma honra estar aqui, apesar que poucas vezes eu sou convidado recentemente. Eu doido que eu sempre quando venho aqui eu falo isso e peço pro pessoal colocar nos comentários e ninguém coloca. Fica aí. Então se você ficou até agora, coloca aí no comentário. Volta mais, Gabriel. Ok? Espero ver pelo menos um. Vai dar um desconto pra quem comentar. Exato, vou dar um desconto no Plantonista MD pra quem gosta da falta. Fica mais, Gabriel. Pessoal, muito obrigada. Obrigado, Gabriel. Um beijo. Um beijo e até a próxima episódio 98. Beijão. Tchau, tchau.